Olá. Como o custo operacional ele é muito diferente do aparelho fixo, o colega que inicia nesse mundo de alinhador, no mundo digital, ele tem uma dificuldade na questão de projeção de preços. E isso é compreensível, né, porque, o custo com alinhadores, ele não tem ideia de quantos alinhadores vai utilizar em cada caso. Então, isso fica até uma barreira na hora do colega começar a iniciar esse processo, que fica com medo de quanto vai cobrar e de ter um prejuízo em relação à questão dos tratamentos que ele vai oferecer. E, isso é muito justificável, tá. Eh que nossa proposta seria, fazer um alinhamento da parte exclusiva de alinhadores. Ele sabe que os outros custos operacionais de um tratamento, eles vão ser muito comuns a fazer dentística, fazer cirurgia, só o tempo de cada um. Então, a funcionária já vai estar paga, a energia vai estar rodando, a clínica vai estar com toda a produção, então essa parte operacional, os impostos vão estar encarregando, você vai fazer como você tem, como um trabalho na sua clínica, ok? Mas aquele custo que você vai comparar com o que você já fazia, que é aparelho fixo versus alinhador, ele precisa ser ajustado, tá? Ele precisa ser ajustado. E a primeira coisa que o colega tem que saber é que quando eu compro o alinhador de uma empresa, ele pode ser comprado em formato de pacotes ou ele pode ser comprado em formato, eh, individualizado. Tem gente, como diria, alinhador por alinhador. Então, quando eu compro um pacote, eu tenho que saber como é que aquele meu paciente vai se encaixar naquele pacote, que normalmente é pela quantidade de alinhadores que ele precisa. Tá? Quando eu vou comprar a granel, alinhador por alinhador, essa conta fica bem mais fácil da gente administrar, mas no pacote é um pouco mais difícil, porque na grande maioria das vezes o pacote ele sobra, né. Ou ele sobra, ele fica ou ele falta, e aí você tem que comprar um outro pacote, tá, de alinhadores. Então, assim, as empresas como a Invisalign, como qualquer uma das outras, ela tem os pacotes de planejamento de tratamento, Comprehensive, First, e ali tem um valor. E esses pacotes, eles dependem do tempo de tratamento que você vai fazer ou da quantidade de alinhador que você vai precisar. Antigamente, muito da quantidade de alinhadores, hoje nós temos essas possibilidades de alinhadores ou tempo de tratamento, tá. Então cada empresa vai ter o seu produto, a ClearCorrect também tem esse mais ou menos esse conjunto de pacote, Mini, Two, One, aí cada empresa você vai avaliando como seria o pacote que, pra cada tipo de tratamento e os valores, valores. Então, vou colocar esse exemplo aqui, que é o exemplo da Compass 3D, que a gente também trabalha com eles, tá? Que ela é mais simples o operacional dele. Eu tenho um pacote com 6 alinhadores, mais 2 de refino, pacote com 12 alinhadores, né? Pacote com 24 alinhadores, mais 6 de refino, 30 ao total, tá? E pacotes anual ou bianual sem descrever a quantidade de alinhadores, tá? Então, assim, mas Glauber, como é que eu vou saber quantos alinhadores cada paciente meu vai precisar? Para que eu defina o pacote que eu vá comprar, tá? Essa pergunta eu vou fazer uma analogia a quando você começou a fazer com aparelho fixo, que você sempre quis saber, todo mundo dizia que era 2 anos, mas com a sua experiência do processo, você viu que nem sempre era 2 anos. E muitas vezes variava muito disso, principalmente para menos, né, de 2 anos, né. Então, assim, com a experiência você vai ter seus próprios parâmetros, mas para estabelecer parâmetros que funcionem para todo mundo, gerais, a gente fez uma classificação desses processos, tá, dessas maloclusões, tá. Então, nessa tabela que aí quem vai estar nos assistindo, é bom print essa tabela e ficou muito didático. Então, se eu tenho um caso de baixa complexidade, que seria o mais barato, quais casos se encaixariam ele? Classe um, com apinhamento leve, diastema leve, mordida aberta leve. Então, esses casos de tratamentos leves. Esses casos de baixa complexidade, quantos alinhadores eu vou precisar para fazer ele? Lá embaixo tem a segunda tabela, baixa complexidade, até 12 pares de alinhadores. Ah, Glauber, eu só vou tratar um arco, então são 12 alinhadores, tá. Problemas moderados, que se encaixariam até 24 alinhadores pela nossa classificação. Classe um, aí com apinhamento de astemas, esses casos um pouco mais graves,
Aí o apinhamento que era até 3 agora já vai até 5. A mordida profunda que até um já vai até 2. A mordida aberta que vai até um vai até 1,5, tá. Então são casos um pouco mais graves, ou casos de problema sagital leve, tá, 2 milímetros, classe 2 ou classe 3, com o anterior de baixa complexidade a gente coloca como sendo moderado, tá. Vai precisar de quantos aliadores? 24 pares. Os casos que a gente faz de alta complexidade, que seriam as classe 1 com os apinhamentos graves, tudo grave, ou a classe 2 moderada com a parte anterior média. Olha como fica muito didático. E aí, 36 pares de alinhadores seria a nossa necessidade de tratamento, tá. Quando eu coloco acima de 40 pares, é melhor você, muitas vezes, utilizar uma empresa terceirizada, fazer um tratamento full por um longo período de tempo e sem você, avaliar a quantidade de alinhadores, mas 90% dos seus casos que você vai fazer no seu consultório vai estar nessa parte, baixa, moderada e alta. No full, você vai saber qual é o valor do full, né, em torno entre 6 a 8 mil reais, a grande maioria das empresas pratica entre esses valores, e aí você vai ter que cobrar do seu paciente o que você vai ter. Então fica muito tranquilo você fazer a cobrança baseado na maloclusão inicial do nosso paciente, usando essas referências. Você também tem que entender que pode ser que algum caso você, pela sua falta de experiência, ainda perca o track, tem que usar um pouco mais alinhadores, mas você também vai ver que um outro caso você acabou usando menos do que isso e, no geral, vai funcionar bem. Um outro quesito que você também tem que colocar, o parametrizar para qualificar essa alta baixa mágica complexidade, são os movimentos, a dificuldade de movimentos individuais, como está nessa outra tabela. Então, assim, se eu tenho um giro de 10 graus, tá, giro de 20 graus nos incisivos, eu já tenho um caso de baixa complexidade para lá. Se são mais de 20 graus, eu já tenho que levar ele para média complexidade. Mas mesmo que esse canino, esse incisivo, não esteja no apinhamento moderado. Então eu tenho que avaliar esses 2 parâmetros, que é o quê? A maloclusão e a movimentação por alinhador. Então você vai pegar aquela primeira tabela e vai somar com o que tem na segunda, para definir esses valores aqui que está embaixo. Se o seu caso é de baixa, média ou alta complexidade, ok? Então não é mais como é que eu vou dizer? Uma dificuldade para que você passe para o outro para o oceano azul. Passe para o aquário que tem mais espaço, tá, que vai ser não uma obrigação, mas vai ser uma consequência do futuro que já é presente. Então, para cobrar, maloclusão, leve, moderada, baixa e flu, ou leve, moderada, alta e full, e quantidade de alinhadores por movimento, tá bom? Quantidade de movimentos por alinhador. Fica a dica, um abraço a todos e vamos em frente.